Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Autossustentabilidade. Eu sou Daniel Arroio, especialista em veículos elétricos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muita dúvida, né? Muita gente vem me perguntar, e é um assunto assim muito importante para a gente dar sequência, né, nas linhas, né? Porque eu mostrei no último vídeo a linha da BYD, o BYD. E para a gente dar sequência, né, eu gostei da receptividade, eu vou ver outras empresas que também têm uma gama de veículos elétricos, né, híbridos plug-in também. Mas para dar essa sequência, eu preciso entrar num outro assunto primeiro, que é referente aos tipos de plug de recarga, né? Porque muita gente me pergunta, mas e aí? Onde eu vou carregar? Qualquer lugar serve? Qualquer carro serve em qualquer lugar, né? Então a gente já tem uma experiência aqui no Brasil com as tomadas, né? Antigamente as tomadas eram diferentes, né? Talvez os mais novos aí não estejam lembrados dessa época, mas as tomadas não tinham padrão, né? Tinham tomadas, né, que a gente chamava de redondo e de chato. Aí umas tinham o pino do fio terra, outros não. E aí ficava meio que essa bagunça e não servia, tinha que usar adaptador, né? E aí padronizou-se uma tomada brasileira, que aí surgiu críticas de um lado, elogios do outro, realmente era uma coisa necessária, né? Uma padronização, né? O espaço para o terra, porém é uma tomada que meio que tinha que jogar tudo fora e comprar tudo com padrão novo, né? Foi uma coisa assim que não foi pensado para, né? Alguns até serviam, mas nem todos. Então não foi pensado para a gente poder aproveitar o que já tinha, porque, né, alguns tipos de plug não eram compatíveis, né? Então eu vou fazer o seguinte: nós temos eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para a gente ver como é que é os tipos de plugs que a gente que vai ter para carros elétricos, né, opções de locais para recarga, né, não vou falar os locais especificamente, mas a gente vai ver né, você vai conseguir identificar se o seu carro pode carregar ou escolher um carro de repente, né, na hora de escolher um carro elétrico, escolher um carro que possa carregar. Então, primeiramente, né, você tem aqui uma tomada, né, essa é a tomada de 3 pinos, padrão brasileiro. E esse é o plug, tá? Vamos chamar aqui esse daqui em elétrica, a gente chama esse daqui de macho, esse daqui de fêmea, né? Não vou explicar o motivo, mas é chamado assim para facilitar, né? Aqui é só nessa parte da frente, né? Mas ele aqui atrás, lógico que ele tem um fio. Então, como é que a gente usa no Brasil as tomadas? Você tem que tem que ter um plug desse de 3 pinos, né? Aquele antigo que só tem 2 pinos, desse redondo, ele serve, tá? Nessa tomada nova, mas o padrão certo, né? O certo deveria comercializar é só esse, os 3 pinos. Então, o fase, neutro e o terra, né? Alguns locais é fase, neutro e terra, alguns locais são duas fases, né? Uma fase, outra fase e o terra, tá? E aqui a tomada onde esse plug encaixa perfeitamente, tá? Esse é o conceito que eu tô exemplificando, uma coisa que é no nosso dia a dia, tá? Então, aí você fala, mas eu posso carregar o meu carro nessa tomada? Então vamos começar aproveitando já essa imagem da tomada. Tá? O seu carro elétrico vem ou deveria vir? A maioria vem? Acredito que todos, mas não posso prometer porque eu não sei se todos vêm, tá? Mas eu acredito que a maioria venha com carregador portátil, que é tipo igual aquele carregador de computador. Então você vai plugar uma ponta no carro e outra ponta é exatamente essa pecinha aqui que vai plugar numa tomada normal, tá? A diferença é, a tomada não é essa que você está vendo que é de 10 amperes, né? Aqui no nosso exemplo, mas a tomada é um pino mais grosso que é de 20 amperes, máximo que ele transfere aqui, tá? De corrente contínua, de corrente alternada, perdão. E, e aí né, e aqui também o furo vai ser maior, né, por conta dos 20 amperes. Mas enfim, basicamente é essa estrutura aqui, tá? Então, se o seu carro não vem, né, pode entrar em contato que nós temos como te ajudar nesse sentido, né, fornecendo
carregador portátil, tá? Então, eu vou explicar os tipos que tem e aí você vai conseguir entender. O primeiro padrão para carga lenta, eu vou separar em carga lenta e carga rápida, tá? Na verdade, assim, esse é chamado de. Na verdade, não é carga lenta e carga rápida, é chamada de semi-rápida e rápida. Mas eu chamo de lenta porque esse daí é aquele que carrega entre 4 e 8 horas, que é aquele que você põe para carregar durante um tempo, né? Então, que nem o celular. Você põe o celular para carregar e deixa carregando, né? Você não vai ficar esperando carregar, né? Então. Mas fala assim, mas eu vou ficar esperando 8 horas carregar? Na verdade é o seguinte, eu não sei se eu contei essa história em algum vídeo, né? Quando eu era lá recém-formado, eu trabalhei um tempo no Bradesco Seguros, né? Bradesco Seguros, aí você pensa, pô, passei um mês fazendo treinamento lá na Matriz. Aí você pensa, pô, a Matriz do Bradesco é aqui em Osasco, né? Osasco aqui do lado, né? Mas o Banco Bradesco, a Matriz é em Osasco. A seguradora é no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Banco Bradesco, né, no passado comprou uma seguradora chamada Atlântica Boa Vista, que ficava no Rio de Janeiro, e aí passou a ter a seguradora, né, não existia o Bradesco Seguros ainda, passou a existir quando comprou essa Atlântica Boa Vista e virou Bradesco Seguros. Mas a matriz eles não trouxeram para cá, continuou sendo lá onde era a Atlântica Boa Vista. E aí e fui algumas vezes fazer treinamento lá e eu ia de ônibus. E aí tempo demora o ônibus de São Paulo para o Rio? Para mim demorava meia hora a viagem. Por quê? Eu saía, eu dormia. Aí parava. Aí beleza, eu tomava um café, voltava pro ônibus, em 10 minutos eu tava dormindo. Aí quando eu acordava, faltava 10 minutos para chegar. Então, uma viagem de 6 horas, para mim durava meia. Por quê? Porque eu tava dormindo a maior parte da viagem. Com o carregador é a mesma coisa, você vai demorar 5 minutos para carregar o carro em carga lenta, né? Por quê? Porque você vai pôr, depois você vai tirar, só isso. Você não vai ficar esperando carregar, você vai, enquanto seu carro estiver na garagem, você fica carregando, seja em casa, no trabalho, no hotel, no cinema, né, no shopping, no restaurante, onde você estiver, você vai deixar lá carregando, na festa, no churrasco, vai deixar carregando, né, em algum lugar que tenha, óbvio, né, que tenha um lugar para carregar, e, e pronto, né, aqui perto tem um clube de golfe, se você vai jogar golfe, você deixa lá carregando, tem 4 carregadores lá desse. Aí você passa o dia jogando, quando você chega, o carro está carregado, né, então, essa é a ideia dessa carga semi-rápida, né? Que eu chamo de lenta porque não, realmente ela não é rápida, tá? Mas ela é chamada de semi-rápida, tá? Então vamos seguir. Esse é o tipo, é o chamado tipo 1, ele é usado no Japão e nos Estados Unidos, tá? Então, carros japoneses, americanos, nativos, eles vão usar esse, tá? Esse é o que vai ficar muito tempo é, carregando. O próximo, esse é o padrão europeu. O padrão europeu é o que é mais utilizado no Brasil e a maioria dos carros são vendidos aqui. Tanto é que o Bolt, que é americano, fabricado nos Estados Unidos, ele utiliza este padrão aqui, tá? Ele va- ah, é, nas primeiras importações independentes, quando não tinha importação direta da Ford, da GM para cá, ele vinha com aquele padrão lá. Só que a GM está importando o Bolt já desde o começo da importação oficial com esse padrão europeu, tá? É o chamado tipo 2. Então, carros com padrão europeu, quando eu falar que é padrão europeu tipo 2, é esse daqui, certo? Padrão chinês. Esse padrão chinês é o chamado GBT, tá? Eu tenho o costume de falar a origem dele, tá? Mas muita gente já fala pelo padrão tipo 1, tipo 2 e GBT, né? Uma vez já me perguntaram, mas o JS1, eu vou falar futuramente, né? É tipo um ou tipo 2? Eu falei, não, nenhum nem outro, é GBT. Ah, mas é tipo um ou tipo 2? Eu, nenhum nem outro, é GBT. Como se fosse um tipo 3, né? Não é tipo 3, mas o nome dele é GBT. Certo? Então, esse é o chinês. E você deve estar notando uma coisa, que ele é muito parecido com esse. A imagem não ajuda muito, né? As fotos que eu coloquei aqui, mas ele é muito parecido. Qual que é a diferença? Já que a gente já falou do macho e da fêmea, você vê que nesse padrão e nesse padrão, o plug é o macho, né? Ele é o pino. Aqui, no GBT, que é o padrão chinês, né? Eu apontando aqui para a tela como se vocês estivessem vendo, é, a posição dos furos é a mesma, tá? Só que no cabo, ele é o fêmea.
o macho, no pino, ele está no carro. Então, essa é a diferença entre o padrão tipo 2 que é o europeu, para o GBT, que é o chinês. Aí, quais carros são GBT e quais carros são tipo 2? Isso eu vou falando conforme eu for mostrando os vídeos, tá? Como eu falei, eu já mostrei o da BYD no outro vídeo. Eles são do padrão europeu tipo 2. Eles estão trazendo o padrão europeu tipo 2. O Bolt da GM também é europeu tipo 2, certo? Esse daqui é o da Tesla. Mas a Tesla não é americana? Por que que não usa americano? A Tesla usa um padrão Tesla, que é o deles. Não tem um nome específico, nem tipo 2, GBT, não tem um nome de país, americano, japonês, né, coreano, sei lá. Não, ele é da Tesla, simplesmente é da Tesla. E é o único cabo, é a única foto que eu vou colocar da Tesla. Por quê? Porque ele é tanto o mesmo cabo, a mesma furação vai servir tanto para carga lenta, né, semi-rápida, ou para carga rápida. Então, essa é a única foto. A Tesla usa esse próprio. Uma curiosidade é que algumas empresas americanas, elas estão utilizando também o padrão Tesla. Elas estão passando a colocar o padrão Tesla de fábrica nos carros dela. Por quê? Porque o Elon Musk, ele encheu os Estados Unidos de carregador rápidos, chamados Supercharger. Superchargers são carregadores super rápidos, mais que os rápidos. E aí ele falou assim: vocês querem usar o meu carregador? Tudo bem. Só que vocês vão ter que usar o meu padrão. E óbvio, né? Quem vai ter que pagar para carregar, mas eles, se fosse para pôr gasolina, eles também pagariam. E aí eles estão, muitos lá dos Estados Unidos estão utilizando, então o padrão Tesla está meio que virando um padrão americano por conta disso, porque os fabricantes lá estão começando a utilizar o padrão da Tesla por ser pela facilidade da infraestrutura que a Tesla implantou nos Estados Unidos, né? Implantou e continua implantando, porque tem muitos. O Elon Musk falou assim: olha, eu vou vender os meus carros e vou encher de carregador, e quem tem Tesla durante X anos vai carregar de graça. Né? Então foi uma coisa, grande sacada. E as pessoas estão sendo obrigadas a usar o dele. Por quê? Porque ele encheu de carregador, então né, para poder aproveitar, tem que utilizar esse padrão. Mas nós não estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. Quem tiver, é possível também a Tesla, eu já vi Tesla com padrão tipo 2 para outros mercados que não dos Estados Unidos. Então eles também se adaptam, certo? Agora vamos para a, a carga rápida. Essa carga rápida é aquela que carrega meia hora, 40 minutos, dependendo do caso, uma hora, né? Dependendo da potência, dependendo do tamanho da bateria, dependendo de bastante coisa. Mas é uma carga rápida, aquela que você está viajando, você vai parar para tomar um café, ir ao banheiro, comer uma coxinha e deixar carregando para poder seguir a viagem. Então, esse daqui, CCS, é o Combined Charging System, né? O sistema é a carga, o sistema de carga combinada. Por que que é carga combinada? Ele tem aqui em cima o, a mesma entrada do tipo 1, que é aquele lento, né? E embaixo, sim, você vê que são os furos maiores, porque ele transfere mais energia. Ele vai transferir energia direto, né, em corrente contínua para a bateria, que usa corrente contínua. Ele não tem que converter lá dentro do carro. Tá, tudo isso eu explico no meu curso certinho, detalhadamente, tá? Que é só para vocês entenderem quais são os tipos de plug que tem, certo? Vamos agora para o próximo. Mas você fala assim, Estados Unidos, mas no outro também não era, Japão também não era assim? Na carga lenta, sim, na carga rápida, não, tá? Então, essa carga rápida é usada nos Estados Unidos, né? Esse sistema CCS1. O sistema CCS2, sim, o tipo 2, CCS2, ele é o europeu, tá? Então, você vê que aqui ele tinha vários furos aqui também, no de carga lenta, porém, no de carga rápida, esses furos aqui são só para identificação e comunicação do carro com o carregador, e aqui sim é a transferência de energia. Então também é um sistema combinado de carga, e você vai plugar no carro. Depois eu vou mostrar o que fica na parte do carro, tá? Então esse daqui é a parte de recarga rápida, para o CCS2, né, o tipo 2 CCS2, é o padrão europeu, que é o que a maioria fala. Então, se vocês não assistiram o vídeo com que eu entrevistei o, o Rogério Markevitz,
que ele era presidente da Brave, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículo Elétrico. Num momento da conversa, nós chegamos a conversar sobre isso, sobre os plugs, né? Eu até brinquei com ele, será que vão inventar um plug nacional, tipo a tomada de 3 pinos, né? Que nem a gente fez aqui com a tomada? Ele, não, tomara que não, né? E ele falou assim, olha, o mercado elegeu como padrão brasileiro, né? Não foi um padrão oficializado, mas o mercado elegeu. Então, quando o mercado elege, quer dizer, então a gente vai ter muitas, então vai ter que seguir o que a maioria está usando. Por quê? Porque você não vai ter que adaptar nada, você já vai usar o que já tem disponível, então é muito mais simples. Então, o mercado ele está utilizando o modelo europeu, tipo 2 CSS2. Então, a maioria das empresas estão trazendo esse tipo de os carros com esse tipo de plug, certo? Então, esse é o mais esse é o que tem mais pontos de recarga, é o que tem mais pontos de recarga tanto elétrica, tanto rápida como lenta. E a maioria das empresas estão utilizando esse tipo de carga. Então, se o carro que você estiver vendo, namorando lá para comprar, for o tipo 2 com CCS2 europeu, tipo europeu, né, padrão europeu, aí você pode ficar tranquilo que você vai ter mais condições de, né, mais facilidade para carregar, certo? A carga rápida do chinês, você vê que esse não é um combined charge system, esse é um único. Ele é o, você vê que ele só tem um único plug, ele não tem nada combinado junto com ele. Eu vou mostrar o porquê já já, tá? Mas só para mostrar, esse daqui é o carregador. Você vê que lembra que ele é parecido, o de carga para carga mais lenta, ele é parecido com o europeu, né? Tipo 2. Agora o GBT para carga rápida, nossa, eu escrevi carca, desculpa, eu errei aqui. Agora eu não vou arrumando mais não. Me perdoem. Mas assim, sei que ele era parecido, né, na lenta. Na carga rápida não. Na carga rápida ele não é um combo, ele é um unitário. Ele é um plug único só para isso. Então ele vai ter um plug para carregar a lenta e um plug para carregar a rápida, tá? São dois separados, mas isso eu vou mostrar. Pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Assiste mais um pouquinho do vídeo aí que eu vou mostrar, tá? Na verdade, didaticamente eu tô mostrando indo para o caminho, certo? CHAdeMO. CHAdeMO, né, é utilizado no Japão. Então vocês lembram que, né, a carga lenta para o japonês e para o americano eles são iguais. Para carga rápida não. Então o americano usa um combo que é junto com aquele plug junto com o de carga lenta. No rápido não. O rápido do japonês é diferente. Queriam criar um padrão mundial com esse CHAdeMO. Tá? CHAdeMO é charge de move, que é carga em movimento, né? Não em movimento, mas aquela coisa de você parar durante a viagem para tomar um café, certo? Então, na verdade, mas tem uma brincadeira ali, né, com a palavra, tipo, pausa para o café, alguma coisa assim. Tá? Quem for aí te entender de japonês pode explicar melhor. Esse é o que eu li, porque eu não falo japonês. Ainda, né? Quem sabe um dia. Mas você vê que também, ele também é separado, então um plug só para carga rápida. Agora eu vou mostrar como é que são os carros. Esse daqui é um Nissan Leaf, tá? Os primeiros Leaf que vieram para o Brasil, o Leaf é da Nissan, japonês. Os primeiros Leaf que vieram para o Brasil, eles vieram com esse padrão, tá? Agora eu não sei se a Nissan já está trazendo, ainda vai trazer, mas eles vão trazer com um plug europeu, que é o mais comum aqui no Brasil, tá? Para facilitar. Então, como é que é? Você vê que aqui, ó, ele tem aqui o tipo um e aqui o CHAdeMO. Então ele é separado. Ele tem duas entradas, uma para carga lenta e uma para carga rápida, certo? Então você vai, todos eles, óbvio, vocês vão carregar separadamente, né? Independente se ele é combo ou não, né? Vai carregar ou um ou outro, mas aqui eles são dois plugs separados, tá? No europeu, não, esse é os Estados Unidos, tá? O americano, você vê, agora ele já é um combo. Lembra que eu tinha mostrado aqui na frente? Aqui, né? Que ele tem essa parte de cima aqui,
né, que encaixa no espaço da carga lenta e aqui que faz a carga rápida. Ele é o combo, né? Então aqui, vou voltar aqui, isso. Aqui ele é o combo. Então aqui ele vai encaixar, vai ter esses dois é, furos aqui que são para comunicação do carro com o carregador, né? Inclusive esse aqui é o Bolt que eu falei. E aqui embaixo ele vai fazer a carga com uma tensão alta, com uma corrente alta, para poder fazer a carga rápida para você carregar enquanto toma um café. Ou se você não toma um café, ou tomar uma Coca-Cola, ou o que você quiser, certo? E aqui o CCS2 é a mesma coisa, então quando você vai carregar só o carro, só a carga lenta, então você só vai encaixar aqui, ó, nesse daqui. Quando a carga rápida, você vai encaixar o combo, então vai ter os dois furos, que é de comunicação, né, e aqui os de transferência de energia, certo? E aqui também o chinês, o GBT, né, que tá aqui o da carga lenta e aqui o da carga rápida, também são dois espaços separados, certo? Então, finalizamos aí. Só para explicar os tipos, então o que que você precisa saber? Se é tipo um, tipo 2 ou GBT. São os três principais. Tesla, só as cores da Tesla. A menos que você traga um Tesla importado dos Estados Unidos, né, ou um carro importado dos Estados Unidos com o padrão Tesla. Mas não, isso aí é muito difícil de acontecer. E se você for importar, você vai, né, o importador ele vai saber te orientar isso. Né? Você não vai importar com um Zé Mané qualquer. Vai ter que se importar com alguém que conheça. E aí você vai ter que saber qual é o carro, se é o padrão tipo um tipo 2 ou GBT, né? Ou não, japonês, americano, europeu ou chinês. Com base nisso, você vai saber quais você pode utilizar em estrada, né, em outros locais. Quando eu explicar cada linha, eu vou falar sobre isso. Por hora, eu estou explicando só os tipos de padrão. Agora, quais que tem, nas estradas, quais que você encontra por aí? Grande maioria é o CCS2. A grande maioria onde você vai parar, você vai encontrar o CCS2. Muitos lugares, mas não é a maioria, mas muitos, você vai, na verdade, sim, todos os pontos de recarga praticamente você vai achar o CCS2, tipo 2 CCS2. Muitos deles, não sei dizer se é a maioria, mas eu acredito que não, mas muitos eles vão ter este daqui e também uma entrada HDMI. Então, dependendo de onde você tiver um Leaf, por exemplo, você vai ter que pesquisar onde é que tem o HDMI. Então, se você vai fazer uma viagem, você tem que ver se no caminho vai ter carregador e qual é o plug do carregador. No aplicativo PlugShare, eu vou fazer um vídeo eu baixei um aplicativo aqui para filmar a tela do celular, então eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando o PlugShare, tá? Mas por hora, você no aplicativo PlugShare você vai ver quais são os padrões de plug, né? Os padrões de recarga, se é CS2, tipo 2, se é o CHAdeMO, se é o GBT. O GBT não, dificilmente vai ter muito poucos, né? Mas você vai encontrar alguns que também tem o CHAdeMO. Tá? O mais normal de encontrar é o tipo 2 CS2, que é o europeu. O CHAdeMO você vai encontrar em uma boa quantidade de lugares, mas não sei se é o suficiente, não sei se vai atender a sua demanda, né, da viagem que você quer fazer naquele momento, certo? Mas claro, dependendo do seu carro, você não vai precisar carregar. E dependendo da viagem que você vai fazer, ou dependendo da viagem, você vai poder carregar num lugar, para fazer uma parada só, né? Eu fiz uma viagem essa semana não, esses dias aí com a minha família. Não, o meu carro ainda não é elétrico, porque não, eu- por condições financeiras até, o meu carro é um carro até mais antigo, mas tinha onde nós paramos para lá para as crianças ir ao banheiro, minha filha e minha sobrinha, a gente tinha, e para a gente comer um pão de queijo, tinha carregador e dois carregadores livres do tipo do CCS2. Então daria para eu parar tranquilamente. Né? Era uma viagem que eu precisaria fazer uma parada, né, com o carro elétrico e daria perfeitamente para fazer aquela viagem, né, tendo o CCS2. Então esse é o planejamento que você tem que fazer, verificar.
né, se você vai precisar fazer uma parada e caso você precise, se o padrão de carregamento vai ter que vai ter no local é o que atende o seu carro, certo? O que, claro, você tem que pensar, né? O voo da Chapecoense, por exemplo, aquele que caiu. O cara programou sem precisar fazer uma viagem sem fazer abastecimento, o avião caiu, tá? Você vai ter que ter essa segurança de saber onde é. Se você está olhando muito apertado, tá? Se você tem 400 quilômetros de autonomia, você vai rodar 399, né? Você vai ter que programar uma recarga, caso precise. Lógico, você não vai fazer, né, que nem o padre do balão, ou que nem o piloto da Chapecoense. É questão lá que eles morreram, mas você não vai morrer, espero. Mas vai parar se você não fizer o planejamento correto. E agora você já sabe fazer o planejamento de acordo com o padrão de recarga. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, se você tiver dúvida, pode mandar aqui, né? Eu sei que do jeito que eu explico, pode ser que eu não tenha pensado numa dúvida que você tenha, né? Porque, né, quem ainda tá aprendendo, ainda não conhece, realmente tem dúvidas aí que a gente desconhece, mas pode ficar à vontade de entrar em contato, manda aí uma mensagem aqui no um comentário ali, pode mandar um e-mail aqui, no e-mail que está na nossa bio, que a gente responde, não tem problema nenhum, certo? E claro, né, eu já prometi, reitero futuramente aí, dentro em breve, um vídeo com respostas a comentários e e-mails, para respondendo as dúvidas. É que eu estou separando aqui as dúvidas para a gente fazer um vídeo legal, certo? Então, dúvidas pode mandar. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Esse joinha vai ajudar bastante a gente. Assista aos outros vídeos do canal. Tem vários vídeos. Se você está olhando qual é o tipo de plug para saber qual carro que você vai comprar, nós vamos ter vídeos aí. Temos um já da YD, vamos fazer outro de outras linhas de carros elétricos também. E tem uns falando sobre viagens, que vai te mostrar como fazer viagens. Tem um vídeo sobre autonomia, mostrando como você entende a autonomia do carro. Então agora já dá para você se programar bem. E se ainda ficou dúvida, pode mandar dúvida aqui que a gente responde, certo? Então se inscreva, assista os outros vídeos do canal, dá um joinha aí, dá um curtir. E muito obrigado, até a próxima. Tchau.